Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa lição da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, com o tema do trimestre, a Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Nossa lição de número 11 tem como assunto uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. O nosso texto áureo está em Atos capítulo 10, versículo 47. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? A verdade prática nos diz: o episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Os hinos sugeridos da nossa harpa cristã são de número 361, 392 e 614. A nossa leitura em classe está em Atos capítulo 10, versículos 1 a 8, 21 a 23, 44 a 48. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da coorte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, ou seja, já próximo da metade da manhã, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio? Este, fixando os olhos nele, ou seja, Cornélio, fixando os olhos no anjo, e muito atemorizado, com muito medo, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, nome de uma cidade próxima, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou, no caso Cornélio, chamou 2 dos seus criados, e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E descendo Pedro para junto dos varões, dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Versículo 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus que acompanhavam Pedro, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. A introdução do comentário nos fala que nesta semana estudaremos sobre como a igreja judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamada por Deus para compartilhar sua fé com pessoas de outras nações. O apóstolo Pedro foi escolhido divinamente para pregar as boas novas da salvação aos gentios, o que na época não era aceitável. O que não era aceitável? Se misturar com os gentios, ou seja, com os não-judeus. Até então, a igreja em Jerusalém ela tinha crescido só entre os praticantes da fé judaica. As pessoas que eram
de outras religiões ainda não tinham sido aceitas, alcançadas por isso. Até então, portanto, o cristianismo ele estava vivendo apenas como uma seita judaica. Mas Deus não queria isso, com certeza. Deus queria que a sua igreja se expandisse para todos os povos e nações. E foi isso que aconteceu no episódio da casa de Cornélio. Atos 10 é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia, onde fica evidente o grande amor e graça de Deus em salvar a todos aqueles que demonstrem fé na pessoa do seu bendito Filho, Jesus Cristo. Lucas destaca em seu livro que os gentios foram salvos e receberam o dom do Espírito da mesma forma que os judeus no Pentecostes. Primeiro tópico: a revelação de Deus aos gentios. Primeiro item: a visão de Cornélio. Cornélio, um centurião romano da cidade de Cesareia, orava por volta das 3 horas da tarde quando teve uma revelação de Deus. Ele viu um anjo de Deus. Deus apareceu para ele através de um anjo. Não é incomum nas páginas das Escrituras Deus se revelar por meio de anjos. Abrindo parênteses, nós temos tido relatos de anjos aparecendo a pessoas em países onde há dificuldade de pregar o Evangelho e essas pessoas estão crendo em Jesus como seu Senhor e Salvador, muitas delas até mesmo sem terem uma pregação formal. Contudo, essa revelação se distingue de outras por conta de seu propósito. No caso, qual era o propósito deste anjo aparecer a Cornélio? A inclusão dos gentios, dos não-judeus, dos goi, que é isso que é o significado de gentil, é goi, povos, gentes, ou poderíamos até dizer gentalha. Sim, era dessa forma que era considerado os não-judeus. E eles teriam que ser incluídos na igreja. Esse era o plano de Deus. Cornélio era um homem que tinha desejo de salvação, pois mesmo sendo um gentil, era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. Ou seja, ele orava e buscava o Deus de Israel. Mesmo sendo um estrangeiro, ele fazia caridade. Mesmo sendo um oficial romano, ou seja, uma pessoa que o povo judeu normalmente não gostaria, um opressor, um colonizador, mas ainda assim ele conseguia ter um bom testemunho da nação dos judeus, ou seja, o povo judeu, apesar de odiar Roma, não tinha aparentemente sérios problemas com Cornélio. No entanto, tudo isso não era suficiente para salvá-lo. Ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz, e o anjo de Deus estava ali para instruí-lo a como fazer. Não sendo a pregação do Evangelho missão para um anjo, Cornélio foi instruído a chamar o apóstolo Pedro para fazer isso. Ou seja, a tarefa do anjo ali foi simplesmente indicar: mande buscar Simão Pedro, ele está em tal lugar, está na cidade de Jope, na casa de Simão Curtidor. Curtidor, no caso, era a pessoa que trabalhava preparando couros de animais para fazer roupas, calçados, artefatos. Então, o anjo especificou onde Simão Pedro poderia ser encontrado. Segundo item, a experiência espiritual do Pedro. Assim como Cornélio, Pedro também teve uma revelação, uma visão de Deus, que está em Atos capítulo 10, a partir do versículo 10. Ele teve uma experiência espiritual, ele teve uma visão, uma revelação divina que o deixou perplexo, espantado. Ele não sabia muito bem o que significava aquela visão. Foi aquela visão em que ele observava um grande lençol descendo do céu com todos os tipos de animais. Alguns desses animais eram proibidos para o israelita comer, como por exemplo o porco. Mas uma voz do céu lhe dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. E Pedro dizia: eu não posso comer. Várias dessas coisas são animais imundos, são animais que a nossa religião não permite se alimentar. E Deus fala naquela visão a ele: não chames imundo ao que Deus purificou. E essa visão acontece não só uma, mas 3 vezes. E Pedro ficou sem entender o que aquilo significava, até o momento em que justamente nesta hora chegam os homens enviados por Cornélio. Deus sabia do impacto que a missão na casa do gentil Cornélio teria sobre as convicções de Pedro. Por isso, por meio dessa experiência espiritual, Deus o prepara para o que viria pela frente. Para a gente entender melhor qual é o problema de alguém como Pedro ir na casa de Cornélio, é bom nós lembrarmos como eram as coisas naquele tempo. Judeus não se misturavam com gentios. Um judeu não sentava na mesa para comer
junto com um gentil. Havia uma discriminação entre eles mesmos. Os judeus, não é que eles quisessem se misturar com os não-judeus, não é isso. Eles não queriam. Eles próprios se afastavam. Nós temos assim uma ideia de discriminação, por exemplo, a questão do apartheid que existia na África do Sul, ou até mesmo em alguns estados americanos, que era a discriminação racial entre brancos e negros. Isso nós conhecemos bem. Agora, imagine essa situação há 2000 anos atrás, lá no Oriente. Era uma discriminação racial também, entre judeus e não-judeus. Só que a diferença é que os não-judeus, eles discriminavam os judeus e os judeus também se autodiscriminavam. Eles não gostavam de se misturar com aqueles que não eram judeus. Então, aquilo que para nós hoje em dia parece tão simples, ir na casa de uma pessoa que é de uma religião diferente, que é de uma etnia diferente, naquela época era um tabu social gigantesco. Ainda neste segundo item, Pedro levaria as boas novas do Evangelho a um povo que para ele, Pedro, estava excluído do plano salvífico de Deus. Como assim? Vamos entender melhor. Os apóstolos de Jesus todos eram judeus. Jesus era judeu. O Pentecostes, aquelas milhares de pessoas que se converteram a Jesus, eram judeus ou praticantes do judaísmo, pessoas convertidas de suas religiões para o judaísmo. Ou seja, até então, a ideia dos discípulos é que o evangelho iria se espalhar somente entre o povo judeu. Mas aqui Deus está mostrando para ele: não, Pedro, eu quero outra coisa. Pedro sentiu o caráter excepcional dessa revelação e achou por bem levar consigo outros 6 irmãos judeus naquela missão, provavelmente como testemunhas do que haveria de acontecer, para que todos eles testemunhassem de que ele, Pedro, não iria se comportar, melhor dizendo, de maneira inadequada para um judeu na casa do gentil. Terceiro item, a urgência da pregação do evangelho. Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional, inclusive usando anjos eleitos, anjos de Deus, como fez na casa de Cornélio. Foi o que nós mencionamos ainda há pouco. Visões de Deus, de Jesus, de anjos que estão acontecendo pelo mundo afora, em países onde há dificuldade de pregar o evangelho. Deus pode fazer isso. Contudo, essa não é a maneira usual, não é desse jeito que Deus quer. A partir da verdade bíblica de que Deus quer salvar a todos, a igreja deve levar adiante a grandiosa missão de pregar o evangelho a toda criatura. Isso parece muito fácil de nós dizermos. Vamos lá, vamos colocar o ID de Jesus em prática. Mas quando a gente pensa em certos povos, certas culturas que tem pelo mundo afora, muitas delas hostis ao evangelho, declaradamente contrários à salvação, aí a coisa já fica um pouco mais difícil. E até em nosso coração nós podemos dizer: olha, deixa esse povo aí se perder. Deus com certeza não quer salvá-los. Vamos a outras nações, mais fáceis de pregar, mais amigas, mais receptivas ao evangelho. Paulo afirmou que Deus achou por bem salvar os que creem por meio da pregação. Devemos, portanto, pregar. Não é preciso ninguém ficar esperando um anjo comissioná-lo, ou seja, um anjo lhe dizer: vá pregar o evangelho. Deus já fez isso. Cabe a nós agora obedecer. Segundo tópico, a salvação dos gentios. Primeiro item, pregação aos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio e sua casa. Sua pregação é totalmente cristocêntrica, sempre apontando para a cruz de Cristo. Assim, podemos perceber alguns eixos principais que sua mensagem percorria. Primeiramente, Deus ama a todos. Isso parece muito fácil de dizer. Deus ama todas as pessoas. O mundo, inclusive, gosta de ouvir isso. Só que eles entendem errado a expressão Deus ama a todos. Eles entendem dizer Deus ama a todos como dizer: olha, você pode viver do jeito que você quiser, que tá tudo bem, Deus te ama assim mesmo. Mas não é bem assim. Todas as pessoas, quer judeus, quer gentios, são objetos do amor de Deus. Realmente Deus ama a todos. E é por isso que Deus quer salvar a todos. Em segundo lugar, Deus quer salvar a todos. Deus não somente ama a todos, mas quer salvar a todos. Pedro agora reconhece que a salvação não é apenas para os judeus que guardam a lei,
mas também para todo aquele em qualquer nação que o teme, ou seja, teme a Deus, quer se chegar a Deus. Em terceiro lugar, Cristo, Jesus, é o Senhor de todos. Cristo é o centro do Evangelho. Ele é o eixo em torno do qual todas as bênçãos espirituais se encontram. Estar em Cristo é estar salvo. Não estar em Cristo é não estar salvo. Imagine só, Cornélio e sua família ouvindo essa palavra, recebendo essa palavra em seus corações. Isso não é uma coisa fácil, é algo que só Deus pode realizar. Afinal de contas, para nós hoje, Jesus quem é? É o centro da religião cristã. Mas há 2000 anos atrás, quem era Jesus ali naquela região? Era um bandido. Era um bandido condenado por Roma e condenado pelo seu próprio povo. Um impostor, um falso profeta, um falso Messias. Era isso que as pessoas tinham sido ensinadas a pensar de Jesus. E agora ali estava Pedro dizendo: este homem que foi condenado por Roma, condenado por Israel, como falso profeta, como rebelde, como querendo se levantar contra Roma, esse é o Messias. Esse é o Salvador, esse é o homem que vocês têm que crer nele para serem salvos. Se vocês o receberem em seus corações, vocês serão salvos. Olha, isso é uma mensagem impactante, difícil mesmo até de você compreender. Hoje em dia, já há pessoas que, depois de 2000 anos de cristianismo estabelecido, rejeitam a pregação do Evangelho. Agora você imagine naquela época e naquele lugar. Segundo item, a conversão dos gentios. A mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. Todos os que arrependidos crerem em Cristo, creem em Jesus, serão perdoados e, portanto, salvos. Na sua soberania e graça, Deus havia incluído no seu plano de salvação todos os não-judeus que, arrependidos, professariam o nome do Senhor Jesus. Ninguém é salvo à força, é preciso crer em Cristo para receber a salvação. Tanto os judeus quanto os gentios precisam se arrepender para ser salvos. Os judeus acreditavam que o privilégio da salvação era exclusividade deles e que, portanto, os não-judeus estavam fora do plano divino. E o Criador, Deus, havia mostrado: isso é errado. Eu quero salvar a todos. Posteriormente, os judeus convertidos reconheceram maravilhados que Deus, por meio do arrependimento, abriu a porta da fé, a porta da salvação, até para os gentios, como poderíamos dizer, até para os romanos, que eram o povo opressor, era um império que oprimia o povo de Israel naquele tempo. Portanto, ele, Deus, salvou os gentios que demonstraram fé em Jesus e se arrependeram dos seus pecados. Terceiro tópico, o Espírito derramado sobre os gentios, o Espírito Santo. Aquela pregação de Pedro poderia ter como resultado Cornélio e sua família dizendo: bom, Pedro, é muito difícil acreditar, aceitar isso que você está falando. Olha, nós vamos pensar a respeito, tá? Muito obrigado por você ter vindo à nossa casa, ter obedecido, nos atendido. Muito obrigado. Em outra ocasião a gente pode continuar essa conversa. Seria o que muita gente esperava que acontecesse. Mas não foi nada disso. A Bíblia diz que enquanto Pedro estava pregando, o Espírito Santo batizou aquelas pessoas. Aquelas pessoas ouviram a pregação de Pedro e enquanto elas ouviram, elas creram. Elas acreditaram em Jesus. Em seus corações, elas o receberam como Senhor e Salvador. Não houve uma profissão de fé. Ninguém ali interrompeu Pedro para levantar a mão e dizer: Pedro, eu acredito no que você está falando. Eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Não, ninguém fez isso. Mas nos seus corações, eles já estavam fazendo isso. E como os seus corações se abriram para a pregação do Evangelho, o Espírito Santo encheu as suas vidas e os batizou. O batismo no Espírito Santo experimentado pelos gentios na casa de Cornélio foi um dos fatos mais marcantes que aconteceu nos dias da igreja primitiva. Anos mais tarde, durante o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Pedro faz referência a esse fato como sendo uma das promessas feitas por Deus aos gentios para cumprimento do que os profetas tinham falado no Antigo Testamento. Assim, o recebimento do Espírito Santo, incluindo a experiência pentecostal do batismo no Espírito Santo, era a bênção de Abraão feita aos gentios. Pedro já havia dito, citando a profecia do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28,
que o batismo no Espírito Santo era uma promessa de Deus a toda a carne, ou seja, a todas as pessoas. Isso no dia de Pentecostes. Mas talvez muitas pessoas não tivessem naquele momento prestado atenção no que realmente significava. Talvez eles interpretassem bem, realmente é uma promessa para toda a carne, mas para toda a carne judaica, para os judeus de todas as nações, não só dos que vivem aqui em Israel. Talvez eles pensassem isso. Mas se pensavam, a partir daquele dia, eles iam ter que rever seus conceitos. A promessa, portanto, não se limitava mais aos judeus, mas nem tampouco a uma classe especial, a um grupo de ungidos, como era no Antigo Testamento, em que o Espírito Santo vinha sobre reis, sobre profetas, sobre sacerdotes, mas meio que assim a conta-gotas, uma espécie de pinga-pinga. Mas agora a promessa não era sobre uma categoria especial, mas a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Ou seja, não existe uma classe de ungidos, uma elite de ungidos. Todos os crentes podem receber a unção de Deus e o batismo com o Espírito Santo. Eu, você e todos os que creem em Cristo somos contemplados com essa promessa de Deus. Segundo item, o Espírito recebido. Como vimos, logo após os gentios terem recebido a palavra de Deus, isto é, se convertido à fé cristã, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios de Cesareia. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, aqueles 6 que tinham vindo com Pedro, se maravilharam, se espantaram de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, sobre os não-judeus. E ainda por cima, poderíamos dizer, romanos. Romanos, o povo opressor, o colonizador, o imperialista, para usar uma linguagem bem atual, é o que um judeu daquela época diria sobre os romanos. Os judeus odiavam os romanos pela sua opressão a Israel, mas quer dizer, até sobre eles, Deus estava dizendo, vocês também são chamados para a salvação. Esse derramamento do Espírito veio acompanhado pela evidência física do falar em outras línguas e expressões de louvor, que aparece aqui como um padrão já aceito pela comunidade cristã, porque os ouviam falar em línguas, poderíamos dizer línguas estranhas, línguas desconhecidas, línguas celestiais, e magnificar a Deus, como tinha sido no dia de Pentecostes. Sabemos que hoje há pessoas que contestam essa ideia, às vezes até pessoas dentro da própria Assembleia de Deus dizem, olha, o sinal do batismo com o Espírito Santo não é só falar em línguas, é também os frutos do Espírito e tal. Respeitosamente discordamos, porque o padrão bíblico mostrado no livro de Atos dos Apóstolos é o falar em línguas é o sinal por excelência do batismo com o Espírito Santo. Terceiro item, um Pentecoste visto e ouvido. Posteriormente, quando questionado e censurado por outros judeus por ter ido à casa de um gentil em Cesareia, que era uma cidade muito pagã, muito politeísta, não era uma cidade tipicamente judaica, Pedro usou a experiência pentecostal ocorrida na casa de Cornélio como argumento a favor da autenticidade da fé gentílica. Ou seja, ele estava falando para os outros judeus o seguinte: esse sinal é de Deus, foi Deus quem enviou o Espírito Santo, não fui eu. Eu não fiz isso. Eu simplesmente fui lá e preguei, e quem enviou o Espírito Santo sobre eles foi Deus. Quem sou eu para resistir a Deus? E aí os outros entenderam e disseram, realmente, nós não podemos resistir a Deus. Foi Ele quem enviou essa manifestação. Na argumentação de Pedro, os gentios haviam recebido a mesma experiência pentecostal que eles haviam recebido no dia de Pentecostes, inclusive com a manifestação do fenômeno das línguas estranhas. Em outras palavras, o Pentecostes gentílico, assim como o Pentecostes judaico, foi marcado pela experiência do Espírito Santo, do falar em línguas. Em ambos os casos, foi um Pentecostes visto e ouvido. Portanto, abandonemos a ideia de que o batismo com o Espírito Santo é uma coisa simplesmente interior, sem sinais visíveis. Pelo contrário, ela é justamente para ser vista e ouvida. Conclusão. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. A missão da igreja na casa do gentil Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independente de cor e raça, que abrem seu coração à poderosa mensagem da cruz. Aqui, também vemos que a fé evangélica não é algo subjetivo, mas marcada pela ação e pela presença real do Espírito Santo na vida daquele que crê.
Concluímos então aqui o estudo, de forma bem resumida, da nossa 11ª lição, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, que coincide também essa lição com o Dia Nacional de Missões. Vejam que maravilha! Missões está no coração de Deus. E foi o que o apóstolo Pedro fez ali. Ele estava sendo um missionário de Deus junto aos não-judeus, aos não-gentios. E aqui a gente deixa esta frase maravilhosa deste grande pregador cristão, Charles Spurgeon, pregador inglês, que disse: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Que maravilhosa reflexão para a nossa vida. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.